Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje por ser véspera de Natal, acho que temos motivos de sobra para dar um tempinho aí da política, das tretas do Twitter e de todas as banalidades dessa nossa existência horizontal e buscar as coisas do alto, pois no final das contas, são essas que realmente importam. Bom, todo cristão deveria ter a consciência de que no Natal celebramos o dia em que o Deus que sempre existiu entrou na nossa história. Em que o Deus que vivia em dimensão inalcançável se fez presente. Em que o Deus Espírito se tornou gente como a gente e habitou entre nós. Ou seja, enquanto todo menino deseja ser homem, enquanto todo homem deseja ser rei, e todo rei deseja ser Deus, Deus, por amor a nós, desejou se tornar um menino. Esse menino cresceu em idade adulta lá na região da Palestina, começou a pregar a sua mensagem e a fazer feitos miraculosos que indicavam sua identidade e seu propósito. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que o primeiro feito miraculoso de Jesus, pelo menos o primeiro que foi narrado nas Escrituras, foi a transformação de água em vinho. E não é porque eu adoro vinho que isso me chama atenção. É porque diante de curar o leproso, fazer o cego enxergar, fazer um defunto morto há 4 dias voltar à vida, ou andar sobre as águas, transformar a água em vinho em uma festa de casamento, em um primeiro momento, me pareceu um tanto quanto fútil. Porém, é justamente esse milagre que mais exprime toda a mensagem do Evangelho. Então vamos nos aprofundar nessa história, vamos nos transportar para aquela festa de casamento ocorrida há mais de 2000 anos atrás, em Caná da Galileia. Mas antes, já deixa seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. O apóstolo João chama os milagres de Cristo de sinais. E a função de um sinal é apontar algo. Os sinais apontam para uma direção. O milagre não é um fim em si mesmo. É, na verdade, um código que deve ser interpretado. É um signo que tem um significado. Os milagres que Jesus operava sinalizavam a sua messianidade. Mostravam quem ele era. No caso, o Messias esperado. O Deus encarnado que veio inaugurar seu reino aqui na Terra. Lembrando que o reino de Deus não diz respeito à salvação ou simplesmente ao céu, aquele céu como a dimensão que viveremos após a morte. O reino de Deus é, antes de mais nada, o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Bom, mas milagre não é o exercício do poder de Deus para o simples conforto humano. Milagre não é para o nosso divertimento. Milagres não servem para que Deus abra exceções para aqueles que acreditam nele e deixe para que o curso da vida siga cruel para com todos os outros. Inclusive, esse tipo de compreensão é muito rasa e limitada. Os milagres servem para apontar um caminho a ser seguido. Milagres servem para apontar uma nova realidade a ser experimentada. E é somente dentro desse contexto que podemos compreender o milagre onde Jesus transformou água em vinho em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Eu vou ler o trecho dessa passagem que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Maria falou aos serventes da festa: obedeçam tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 80 a 120 litros de água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo aí de onde viera aquele vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Primeiro temos que entender que essas talhas de água eram usadas para que os judeus se purificassem antes de comer. Era para que eles fizessem uma asepsia mesmo. Mas isso não visava a simples higiene pessoal, como fazemos hoje, onde lavamos as mãos antes de comer. Essa água tinha uma concepção religiosa. Era parte de um processo litúrgico que simbolizava a purificação dos pecados. Para que o hebreu pudesse participar de um banquete, ele deveria antes se tornar digno e por isso deveria se purificar nessas águas. Jesus poderia, se quisesse, fazer com que o vinho simplesmente se materializasse ali. Lembra, ele multiplicou pães. Ele também poderia transformar qualquer coisa em vinho. Mas ele transformou em vinho justamente a água que seria usada para a purificação. Ele não fez isso só para que a festa pudesse durar mais tempo ou para fazer um show de mágica. Como expliquei, o milagre é algo que aponta para uma nova realidade. Então Jesus, com esse ato, está mostrando simbolicamente que a purificação que nos torna dignos a participar do banquete não é mais a água dentro desse contexto litúrgico religioso, e sim o vinho, que representa o sangue. Nos purificamos de todo pecado através do sangue de Jesus. Cristo está mostrando um novo caminho a ser seguido, uma nova realidade, onde por intermédio do seu sangue nos tornamos aptos a pertencer ao reino de Deus. Jesus está suplantando o velho sistema religioso da lei mosaica e apontando para a nova aliança através da graça. Mas não é só isso, estamos falando do primeiro milagre de Cristo. Esse é o seu primeiro feito extraordinário que inaugurou o seu ministério. Deus está querendo sinalizar mais uma verdade para nós. Cristo estava ali naquele casamento, através do seu primeiro milagre, nos mostrando o grande propósito da nossa caminhada espiritual. Ele está enfatizando que a transformação é necessária. Não podemos pertencer ao seu reino se não nos transformarmos radicalmente, se não mudarmos da água para o vinho. E como conseguimos essa transformação tão drástica? Seguindo as instruções que Maria, sua mãe, deu aos empregados naquela festa. E ela falou: obedeçam a tudo que ele disser. O milagre da transformação só se tornou possível porque os garçons obedeceram Jesus. Não existe cristianismo sem transformação. Quando decidimos seguir Jesus, mudar da água para o vinho é prioridade. Não podemos nos acomodar com os nossos defeitos. Não podemos ir na igreja, ler a Bíblia, rezar, orar e continuar tendo condutas que nós sabemos que são reprováveis. Não podemos aceitar ser a mesma pessoa que éramos antes de conhecer Jesus. Temos que ser pessoas melhores. Temos que estar em constante evolução de caráter, de conduta, de relacionamento com Deus. Evolução no modo como nos relacionamos com o nosso próximo, tanto com aqueles que temos apreço, como aqueles que não temos a menor empatia. E para que a gente possa, de fato, experimentar essa transformação em nossas vidas, basta obedecer tudo o que Jesus nos pede, mesmo que isso exija um grande esforço da nossa parte. Os empregados daquela festa carregaram 120 litros de água em vasilhas feitas de pedra. Muitas vezes a vontade de Deus é oposta à nossa, exige esforço, mas se persistirmos, o milagre vai acontecer. Mudaremos da água para o vinho. O propósito último de Deus é nos transformar em pessoas parecidas com o seu Filho, para que assim Jesus seja apenas o primeiro entre muitos irmãos. Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ser salvo não diz respeito apenas a ir para o céu depois da morte, diz respeito
a voltarmos à concepção original de existência, ou seja, ser o homem criado à imagem e semelhança de Deus, já que o pecado nos descaracterizou completamente desse plano original. Todos os dias, ao acordar, devemos olhar para Jesus e imitá-lo. Devemos buscar suas instruções em face de qualquer situação, em face de qualquer tomada de decisão na vida. Devemos nos questionar o que Jesus faria em nosso lugar. Mas para conseguirmos isso, teremos que conhecê-lo mais, compreender seu caráter e suas motivações. Então, leia o Novo Testamento constantemente. Se você nunca leu, passe a ler, mas leia o Evangelho com a cabeça completamente livre daqueles clichês religiosos, daquelas frases prontas que você escuta por aí. Se imitarmos a Jesus de Nazaré, seremos pessoas melhores e contribuiremos para um país melhor. Toda semana a gente procura denunciar as imundícies do nosso sistema político. Buscamos desmascarar a podridão das ideologias esquerdistas. Só que temos que compreender que a política, desde que o mundo é mundo, sempre girou em torno de promessas vazias e conceitos sem práticas. Pois o ser humano, pelo ser humano, guiado pelas suas próprias conveniências e convicções, é incapaz de efetuar justiça e colocar ordem nesse caos. É por isso que Jesus apontou para o reino de Deus, que é o ambiente onde a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é estabelecida. Mas a vontade de Deus é estabelecida através de nós. A mudança social que as ideologias políticas apenas prometem são ineficazes. A mudança verdadeira está na nossa transformação individual primeiro. Pois onde estiver gente empenhada a imitar Jesus, o reino de Deus estará presente, transformando o mundo. E por hoje é isso aí. Compartilhe essa mensagem em todas as suas redes sociais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na relevância do vídeo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e o Facebook, @LuizCamargoVlog. Que você e sua família tenham um Natal mais que abençoado. Até o próximo vídeo. Valeu!